Você não pode fazer nada disso a menos que acompanhe periodicamente. Uma das maiores mentiras que os bancos nos contam é que o nosso dinheiro cresce nas nossas contas bancárias. A verdade é que, embora o dinheiro aumente em quantidade devido aos juros, ele não aumenta em valor real, especialmente com a inflação aumentando e os juros bancários ficando para trás. Guardar dinheiro no banco é como abrir um buraco na sua carteira. Neste vídeo, Robert Kiyosaki, empresário e bilionário, dará dicas de 6 ativos que podem impedir essa erosão da riqueza e ajudá-lo a criar riqueza intergeracional. Ouro, prata e platina. Uma das principais razões pelas quais o dinheiro é considerado valioso é porque é usado para armazenar valor para o futuro. No entanto, os governos atualmente imprimem cada vez mais dinheiro para financiar seus déficits, o que significa que você nunca sabe quando aquele pedaço de papel que chama de dólar se tornará inútil. É por isso que os consultores financeiros recomendam investir em algo valioso que seja escasso e não possa ser facilmente replicado. Essa é a principal razão pela qual os ricos reservam uma parte de seu portfólio para metais preciosos, como ouro, prata e platina, que tendem a aumentar de valor quando a inflação está em alta. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Antes dos anos 1950, uma onça de ouro podia ser adquirida por $400. Em 2023, a mesma onça é avaliada em mais de $2.000. De acordo com as análises de ouro da Prime XBT, espera-se que esse valor chegue a $10.000 em 2032. Isso significa que em cerca de 10 anos, seus investimentos em ouro poderão valer 5 vezes mais do que valem atualmente. Portanto, enquanto o dinheiro está perdendo valor, o ouro continua a se valorizar. Além disso, outros metais preciosos também são melhores opções do que guardar dinheiro no banco. Se você está se perguntando como ganhar exposição ao ouro em seu portfólio, sem comprar o metal físico, pode investir em ETFs de ouro. Os ETFs de ouro são veículos de investimento altamente líquidos que oferecem retornos com base nos movimentos de preço do ouro, sem a necessidade de possuir o metal físico. Além da escassez, outra razão pela qual os metais preciosos são considerados valiosos é o seu valor de utilidade natural, o que os torna indispensáveis para várias aplicações industriais. Por exemplo, o ouro é usado na fabricação de eletrônicos, equipamentos médicos e reatores nucleares, entre outros. Da mesma forma, metais como cobalto, níquel e cobre têm uma alta demanda na indústria devido às suas propriedades naturais, que não podem ser facilmente substituídas por outros materiais. Para dar um exemplo mais claro, desde 2020, a demanda por cobalto tem aumentado consideravelmente, principalmente devido ao seu uso essencial na fabricação de baterias para veículos elétricos. Consequentemente, os preços do cobalto subiram de $20.000 por tonelada em 2012 para $40.000 em 2022, um aumento de 100% em apenas 10 anos. Portanto, ter exposição a metais raros como esses pode significativamente valorizar seu portfólio em momentos de alta demanda. No entanto, nem todos podem investir grandes quantias de dinheiro para adquirir metais preciosos, nem têm a capacidade de armazená-los fisicamente ou encontrar compradores confiáveis. Portanto, investir em empresas de mineração, como a Rio Tinto, ou em fundos mútuos focados na mineração, ou até mesmo em derivativos como futuros e opções, são todas excelentes maneiras de obter essa exposição. Moedas de refúgio. No mundo atual de moedas fiduciárias, onde nenhuma moeda é lastreada em ouro, a estabilidade geopolítica desempenha um papel crucial ao investir o seu dinheiro. É por isso que os ricos costumam guardar seu dinheiro em contas suíças. A Suíça, que possui um dos sistemas econômicos mais fortes do mundo, oferece um ambiente geopolítico mais estável. Portanto, o franco suíço é considerado um ativo seguro em tempos de turbulência e instabilidade. Vimos isso ocorrer em diversas ocasiões.
Por exemplo, durante a crise da dívida na zona do euro em 2009 e na crise financeira global em 2008, grandes fundos transferiram seus ativos para a Suíça para evitar a perda de valor devido à desvalorização da moeda. Além disso, o franco suíço é uma alternativa valiosa ao dólar americano para o comércio internacional. Por exemplo, durante a crise entre Ucrânia e Rússia, quando os EUA impuseram sanções ao setor energético russo, a Rússia conduziu suas transações em francos suíços. Esses eventos afetaram a demanda pelo franco suíço, levando a uma significativa valorização da moeda em relação a todas as outras moedas. Em 2023, um franco suíço era cotado a 1,1074 dólares, o que levou os detentores de francos suíços a multiplicar sua riqueza da noite para o dia. Portanto, moedas de alto valor, como o franco suíço, a libra esterlina britânica e o yuan chinês, são excelentes ativos. No entanto, como nem todos podem abrir contas bancárias suíças, existem ETFs de moedas e corretores de forex. Você já parou para pensar muito sobre o dólar? Essa moeda, na verdade, é um título legal para todas as dívidas públicas e privadas. Já se perguntou o que isso significa? Desde 1971, quando o presidente Nixon aboliu o padrão ouro, o dólar tornou-se o título legal, conforme a lei dos EUA. Isso o tornou valioso como meio de troca, e começamos a considerá-lo como uma forma de pagamento comum por bens e serviços. Embora nenhuma moeda fiduciária no mundo seja lastreada em ouro ou em qualquer outro ativo físico, elas ainda são consideradas válidas devido à confiança e ao crédito do governo. Em termos simples, o valor do seu dinheiro é tão estável quanto o governo que o emite. É por isso que investir em títulos soberanos é uma forma legítima de preservar valor. Os governos de todas as nações são os últimos a falir. Se um governo entra em colapso, toda a nação entra em colapso e nenhum governo forte permitirá isso. Portanto, uma das maneiras mais seguras de investir em títulos soberanos é por meio de títulos do governo ou GSECs. No entanto, apenas GSECs de governos estáveis com classificações de crédito de investimento são recomendados. Lembrem-se da crise de dívida soberana na Grécia em 2009. O Fundo Monetário Internacional, FMI, o Eurogrupo e o Banco Central Europeu, BCE, tiveram que renegociar as dívidas do país várias vezes. Portanto, a solidez global de um governo deve sempre ser considerada ao investir em GSECs. Nos Estados Unidos, você pode investir em T-bills, notas e bonds para obter exposição a títulos soberanos. Eles oferecem retornos melhores do que manter dinheiro no banco. Além disso, esses títulos são respaldados pela solidez econômica do governo dos EUA no cenário global. Investidores menores podem comprar títulos GSR diretamente do governo por meio do portal de compra direta de GSS ou no mercado secundário. Ações de valor e fundos de investimento. Certamente, os investimentos em GSS oferecem um retorno melhor do que manter dinheiro parado. No entanto, devido ao baixo risco, eles também proporcionam retornos menores do que os investimentos em ações. E embora o baixo risco seja um critério importante para investidores com aversão a riscos, a maioria dos investidores busca retornos mais elevados. Além disso, nem todas as ações são igualmente arriscadas. De fato, o mercado de investimentos é dividido em dois tipos de ações: ações de valor e ações de crescimento. Ações de crescimento, como as do setor de tecnologia, são mais arriscadas devido às ideias e tecnologias inovadoras que têm um alto potencial de fracasso. No entanto, as ações de valor, como as de empresas ligadas a metais industriais, são menos arriscadas devido à demanda estabelecida para seus produtos no futuro previsível. Portanto, as ações de valor com fundamentos sólidos não apenas oferecem apreciação de preço estável, mas também proporcionam dividendos regulares. No entanto, analisar os fundamentos de cada ação de valor pode ser demorado e arriscado para investidores médios. Portanto, fundos de investimento focados em ações de valor, como o fundo de índice de renda de alta qualidade da Vanguard Admiral Shares, com um histórico de pagamento de dividendos sólidos, são veículos de investimento ideais e acessíveis para investidores comuns. Terra e imóveis. Os bancos consideram a terra como um ativo não depreciável por uma razão muito sólida.
ela é escassa e sempre em demanda. Desde o início dos tempos, a terra tem sido um dos recursos mais valiosos do mundo. Por exemplo, precisamos de terra para construir casas, escolas, fábricas, para a agricultura e para espaços comerciais, entre outros usos. Com o crescimento da população humana, a demanda por terra só tende a aumentar. Portanto, as casas residenciais, espaços de trabalho e propriedades comerciais construídas em terrenos também sempre estão em demanda. Assim, tanto a terra quanto o mercado imobiliário se comportam como excelentes proteções contra a inflação em sua carteira de investimentos. Para ilustrar com alguns números, de acordo com um estudo da Bloomberg, os preços das casas triplicaram entre 1992 e 2020, apesar de uma grande queda durante a crise imobiliária de 2008. Portanto, ter exposição ao mercado imobiliário é sempre uma boa estratégia quando o dólar começa a perder valor. No entanto, a maioria dos investidores de menor porte geralmente considera investir em imóveis muito tarde em suas vidas, já que costumam associar propriedades imobiliárias apenas à casa em que moram. No entanto, ter uma casa totalmente quitada é um objetivo de patrimônio líquido que muitos buscam atingir na faixa dos 40 anos, mas também é recomendável ter uma parcela do mercado imobiliário comercial. Além disso, ao contrário do que muitos acreditam, não é necessário ter muito dinheiro para obter exposição ao mercado imobiliário. É possível investir em REITs, Real Estate Investment Trusts, ou fundos de investimento imobiliário, que são semelhantes aos fundos mútuos, mas voltados para o mercado imobiliário. Ou você pode adquirir propriedades para geração de renda. A renda gerada cuidará das despesas e dos pagamentos do financiamento, além de proporcionar lucros. Coletáveis carros clássicos, obras de arte raras, bolsas de luxo, óculos de edição limitada e até mesmo primeiras edições de livros icônicos fazem parte dessa categoria de ativos. No caso de um carro comum, seu valor depreciará assim que você o tirar da concessionária. No entanto, a lógica se inverte quando se trata de carros clássicos. Assim como o vinho, eles se tornam mais valiosos com o tempo. Por exemplo, de acordo com a Autocar, um Mercedes-Benz 300 SLR de 1955, conhecido como Gullwing Coupe, foi vendido por 135 milhões de euros em 2022. Apenas 2 unidades desse carro foram produzidas, tornando-o um item de colecionador raro para entusiastas automobilísticos. Da mesma forma, em 2017, a pintura mais controversa de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, foi vendida em um leilão da Christie's por um valor surpreendente de 450 milhões de dólares para um colecionador. A razão pela qual os mais ricos investem quantias substanciais em produtos de edição limitada é que essas peças únicas são depósitos de valor imprevisíveis. Elas podem alcançar preços inimagináveis se você encontrar o comprador certo. Dinheiro no banco te empobrece. Todos nós ouvimos a expressão de que o dinheiro no banco é como uma árvore de dinheiro no jardim. Embora essa expressão tenha alguma verdade, ela não nos dá a imagem completa. Guardar dinheiro numa conta bancária é certamente melhor do que mantê-lo escondido debaixo do colchão. A principal razão para manter dinheiro no banco é que o banco paga juros sobre ele. Portanto, o senso comum nos diz que o nosso dinheiro no banco crescerá devido a esses juros. Mas isso não acontece na realidade. Para entender o porquê, precisamos compreender o conceito de paridade do poder de compra. Em 1990, um Big Mac do McDonald's custava cerca de $3. Hoje, o mesmo Big Mac custa $5,80. Isso é quase o dobro do preço. Portanto, o valor dos $3, quando se trata de Big Macs, diminuiu consideravelmente. Isso se deve ao aumento de preços, o que chamamos de inflação. Vamos supor que a taxa de inflação seja de cerca de 4% a 5%. A taxa de juros da sua conta bancária deveria ser pelo menos igual a essa taxa para que você possa comprar as mesmas coisas que comprava há 10 anos com a mesma quantia de dinheiro. No entanto, isso não é verdade. A gasolina, o leite e praticamente tudo o mais estão mais caros. Você deve ter notado todos os gastos que aumentaram nos últimos 10 anos, apenas para manter o seu padrão de vida. Isso prova que o dinheiro na conta bancária
não está crescendo à mesma taxa que a inflação. Na verdade, as contas bancárias geralmente oferecem uma taxa de juros de cerca de 3%. No entanto, se fizermos as contas, estamos realmente recebendo uma taxa de juros negativa de 1%, uma vez que a inflação está em 4%. Portanto, deixar o dinheiro parado na conta bancária não é uma boa ideia se você quiser manter o seu atual padrão de vida. Em vez disso, investir em ativos que cresçam mais do que a inflação é uma ótima maneira de preservar sua riqueza. Algumas excelentes opções podem ser negócios, imóveis e até mesmo metais preciosos, se você preferir investimentos mais seguros. Verificamos sempre as nossas contas bancárias, certo? Sim, costumamos verificar nossas contas bancárias com regularidade. Isso nos dá a paz de espírito de que, aconteça o que acontecer, teremos pelo menos o mesmo valor que o nosso extrato bancário mostra. No entanto, isso nem sempre é verdade. O seu banco nem sempre pode permitir que você retire todo o dinheiro de sua conta. A razão para isso é conhecida como sistema de reservas fracionárias. Nesse sistema, cada banco é autorizado a emprestar todos os fundos que possui em suas contas, depois de separar uma fração deles como reservas. A taxa de reservas é determinada pelo Banco Central do país, que no EUA é o Federal Reserve. Após reservar a quantidade necessária, os bancos emprestam o restante a uma taxa superior à que pagam a você. A diferença entre a taxa de juros de empréstimo e a taxa de depósito é o seu lucro. Vamos analisar alguns números. Suponhamos que você deposite $1.000 na sua conta. A taxa de reservas é de 10%. Isso significa que o banco pode emprestar 90% dos seus $1.000 para mutuários. Mas a história não termina aqui. Quando o seu banco empresta a alguém $900, essa quantia é depositada na conta do banco do mutuário. Esse segundo banco, por sua vez, reserva 10% e empresta 90% a outra pessoa, que recebe $810, e esse ciclo continua. Você já se perguntou quanto dinheiro é criado a partir dos seus $1.000, quando a taxa de reservas é de 10%? A resposta está na matemática da progressão geométrica infinita. Em termos simples, o montante total de dinheiro gerado a partir dos seus $1.000 é igual a $1.000 dividido por 0,10, ou seja, $10.000. Sim, esse dinheiro é criado praticamente a partir do nada. Você pode estar se perguntando por que os bancos podem fazer isso. A resposta é simples. Os bancos operam com a premissa de que nem todos os depositantes tentarão retirar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo. Devido a essa premissa bastante básica, mas verdadeira, os bancos conseguem manter a sua liquidez sem entrar em colapso. Eles ainda permitem que os depositantes retirem o dinheiro e, ao mesmo tempo, geram lucros com isso. No entanto, você pode imaginar o que aconteceria se todos os depositantes tentassem retirar todo o seu dinheiro ao mesmo tempo? A economia mundial pode entrar em colapso devido à falência de bancos. Um exemplo real disso foi a crise financeira de 2008, quando os depositantes entraram em pânico e correram para sacar seu dinheiro. Devido a um grande número de solicitações de saque, cerca de 25 bancos faliram nos Estados Unidos em 2008. O mesmo ocorreu recentemente em 2023, quando os depositantes de bancos de renome realizaram saques maciços de $10 bilhões. Essa retirada em massa ocorreu como resultado do súbito colapso do Banco do Vale do Silício, tornando-o o terceiro maior colapso bancário na história dos Estados Unidos. Finalmente, os reguladores tiveram que intervir e colocar o banco sob sua proteção para restaurar a estabilidade financeira e reconquistar a confiança do público na economia. Baixo risco significa baixo retorno. Enquanto a maioria das pessoas de classe média evita correr riscos quando não tem dinheiro, os ricos investem, mesmo quando têm dinheiro. A razão mais importante pela qual os ricos investem é que quanto mais ricos são, menor é a taxa de imposto que pagam. O retorno do investimento é o que os bancos recebem. Embora isso possa parecer contraintuitivo para as pessoas de classe média, faz muito sentido para os bancos. Os bancos ganham dinheiro com base em dois fatores: retorno e risco. Embora o retorno seja sempre um fator importante para qualquer negócio, incluindo bancos, o risco é ainda mais crucial quando se trata de retorno. Se você é um americano de classe média e já está atolado em dívidas de cartão de crédito,
O risco de você não pagar um empréstimo bancário é alto. Para compensar esse risco elevado, os bancos oferecerão uma taxa de juros muito mais alta. Por outro lado, alguém como Mark Zuckerberg pode obter a mesma taxa de juros por um valor muito menor. Naturalmente, o risco de inadimplência de Zuckerberg é praticamente nulo em comparação com o risco de inadimplência de qualquer americano de classe média. Foi exatamente isso que aconteceu quando Zuckerberg solicitou um empréstimo para comprar uma casa em 2012. Embora a taxa de juros fosse de 2,69%, Zuckerberg recebeu uma taxa de apenas 1,05%. Isso resultou em uma diferença de 2,69% menos 1,05%, ou seja, 1,64%. Embora uma diferença de 1,64% possa não parecer muito em termos de porcentagem, em termos financeiros, isso representa uma diferença considerável. Zuckerberg pagou 5,95 milhões de dólares. Então, uma diferença de 1,64% significou 96.580 dólares a menos em juros para Zuckerberg. Isso representa quase 100 mil dólares a menos a cada ano em seu empréstimo habitacional de 30 anos. Isso equivale a dizer que seu empréstimo ficou 3 milhões de dólares mais barato, mesmo sem levar em consideração o efeito da composição dos juros. Dívida é dinheiro gratuito para os ricos. Outra razão pela qual os ricos investem, mesmo quando têm dinheiro suficiente, é porque a dívida oferece outros benefícios. Continuando com a história do empréstimo de Zuckerberg, podemos ver como ele usou a dívida em seu benefício. Como todos sabemos, Zuckerberg, com um patrimônio líquido de 15,7 bilhões naquela época, não precisava realmente do empréstimo, mas ele o fez de qualquer maneira. A verdade oculta por trás disso era que ele sabia que simplesmente colocando esse dinheiro em um fundo de índice com um retorno de 8%, ele ganharia cerca de 7% de juros, um retorno muito maior do que a taxa de 1,05% que ele devia ao banco. Além disso, ao utilizar esse empréstimo para quitar dívidas, Zuckerberg economizou ainda mais dinheiro ao pagar taxas mais baixas. Portanto, se você for tão perspicaz quanto Zuckerberg com relação à sua dívida, pode facilmente transformar sua dívida em dinheiro livre. Para saber mais sobre a alavancagem da dívida, você pode ler o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ou clicar no primeiro link da descrição e adquirir esse livro e mais 100 do mesmo segmento. Todos audiobooks mais PDF por apenas R$ 29,90. Corra e aproveite, porque não sabemos até quando vamos manter esse valor promocional. Cartões de crédito são uma armadilha para os bancos. Se você acredita que os representantes de bancos estão do seu lado, está muito enganado. Quando os representantes de vendas de bancos tentam vender um cartão de crédito ou qualquer outro produto, eles não levam em consideração os seus melhores interesses. Eles estão apenas preocupados em atingir suas metas mensais. E se eles estiverem sendo excessivamente simpáticos com você, isso deve ser encarado como um grande alerta vermelho. Cartões de crédito são uma grande armadilha para os bancos, mas ao mesmo tempo, também são uma armadilha para você. Existem várias razões para isso. A primeira e mais óbvia é que, assim como qualquer outro produto de dívida, os cartões de crédito têm uma das mais altas taxas de juros possíveis, que podem chegar a 20% em alguns casos. Se você comprar com responsabilidade e pagar sua dívida a tempo, então isso não deve ser um problema. No entanto, poucos titulares de cartões se encaixam nessa categoria. Uma pesquisa realizada pela Lending Tree mostrou que, a partir de 2023, os americanos tinham uma montanha de dívidas de cartão de crédito diante deles, totalizando 986 bilhões de dólares. E do total de titulares de cartões de crédito, 65% não pagam o saldo integral a cada mês. O maior problema com os cartões de crédito é que eles podem desvinculá-lo do ato de pagar por suas compras imediatamente. Isso cria uma ilusão de despesas gratuitas. As pessoas começam a gastar sem considerar como vão pagar suas dívidas, e é assim que se inicia a espiral da dívida. O segundo problema, mais sutil, com os cartões de crédito é a taxa de processamento. Isso não se refere à taxa anual cobrada pelo banco. Em vez disso, é uma taxa extra que você paga a cada compra.
Os bancos pagam essa taxa aos comerciantes e lojas a cada vez que um cliente faz um pagamento com cartão de crédito. Isso pode chegar a até 15%. Se os comerciantes absorverem esse custo, muitos deles terão prejuízos. Portanto, eles repassam esse custo para os clientes, que acabam pagando a taxa de processamento. E isso se reflete no valor de suas compras. Isso acontece porque a taxa de processamento é paga pelo comerciante e, por sua vez, o mercado repassa esse custo para o cliente. Assim, a taxa de processamento impacta o valor de suas compras. Portanto, é uma escolha pessoal decidir se você deseja continuar usando cartões de crédito ou não. Se você achou este vídeo útil, deixe um like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Este pode ser o melhor momento que você já tenha vivido se você se concentrar e encontrar seu poderoso significado e decidir seguir aqueles que tiveram sucesso antes de você. Pode ser o melhor momento financeiro, emocional ou espiritual de sua vida. Ele só valerá a pena se você assumir o controle sobre você. Se você acha que já fez isso, você comete um grande erro e provavelmente se esqueceu de certos rituais. Cada um de nós é controlado por seus rituais, e não quero dizer apenas um. Eu falo sobre todas as manhãs, desde quando você se levanta até o fim do seu dia. Se você prestar atenção em si mesmo, irá adivinhar para que servem seus rituais. Alguns possuem como ritual se exercitar 5 vezes por semana, e posso saber disso por conta das características do seu corpo. Ou se você prefere usar as escadas ao invés do elevador em seu trabalho. Eu sei quais são seus rituais, porque sua vida nasce deles. E se você não os desenvolve, você engana a si mesmo. Há rituais que o colocam em equilíbrio e há outros que te tiram disso. Existem rituais em seus relacionamentos, sobre seu corpo e suas finanças. Mas aqueles que trabalharam na safra passada nos mercados imobiliários ou qualquer negócio, esses rituais não vão funcionar agora. Se você fizer a coisa certa no momento errado, você vai sentir dor. E você dirá, mas Tony, eu estou fazendo a coisa certa. Eu não estou sendo recompensado. Se você fizer a coisa certa na hora errada, você não terá recompensa. Sentirá arrependimento de seus atos. Então, melhore na hora certa, e para isso acontecer, você tem que conhecer o seu estado e saber como mudá-lo. E como tomar controle de seu próprio condicionamento. É assim que eu vivo. Há 17 anos eu comecei a tomar controle do meu condicionamento. Eu trabalhava para Jim Rohn. Tinha 17 anos, cabelos compridos e acnes horríveis em todo o meu rosto. Eu estava tentando chamar as pessoas do tipo Bear Stearns e convencê-los a ir ao seminário deste homem sobre sucesso. Quando percebi que nada estava funcionando, eu resolvi fazer algo que passei a fazer pelos próximos 23 anos da minha vida. Eu pensei em fazer encantamentos usando todo o meu corpo. Eu disse, vou enviar meu subconsciente para que me guie e ajude tantas pessoas possíveis para melhorar suas vidas. Pedi que ele me desse a força, a emoção, a persuasão, o que fosse preciso para mostrar a essas pessoas como mudar suas vidas agora. E eu fiz isso literalmente enquanto dirigia na estrada por 40 minutos, indo a uma reunião em Los Angeles. Eu estava totalmente seguro e estava tentando chegar a alguma certeza. Eu era pobre e os ensinamentos de Jim Rohn mudaram minha maneira de pensar. Mas eu mudei minha forma de pensar porque continuei fazendo as coisas que me foram ensinadas. A riqueza de Deus circula na minha vida. Flui em mim como avalanches de abundância. Todas as minhas necessidades, desejos e objetivos são atendidos instantaneamente. Tenho inteligência infinita. Eu sou um com Deus. E Ele é tudo para mim. Imaginei a abundância e me senti muito grato. E 1 ano depois, passei a ganhar de 38 mil a 1 milhão por ano. Lembro-me de estar sentado no meu apartamento de 400 metros quadrados, na Califórnia, tendo forças apenas para chorar. Lembro-me que minha vida nem sequer importava, como se a minha vida não fosse controlada por mim. Lembro-me também do momento em que tudo mudou em minha vida. Isso aconteceu quando eu finalmente disse, eu tenho capacidade. Eu sei que eu sou muito mais do que eu demonstro mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Tomei uma decisão naquele momento para alterar minha vida para sempre. Eu decidi mudar todos os aspectos da minha vida
e eu nunca me contentaria com menos do que poderia fazer. Quem diria que essa decisão me levaria ao incrível momento que vivo hoje? Eu nunca vou esquecer o dia em que eu percebi que eu estava realmente vivendo o meu sonho. Eu estava pilotando meu helicóptero indo a uma reunião de negócios, a caminho de um dos meus seminários. Enquanto voava sobre a grande Califórnia, de repente reconheci um grande edifício. Parei o helicóptero e flutuei para cima, e quando olhei para baixo, percebi que era o prédio onde havia trabalhado como zelador há 12 anos. Quando eu trabalhava nesse local, todos os dias eu me preocupava se meu Volkswagen anos 60 funcionaria por 30 minutos para eu chegar ao trabalho. Percebi que naquele momento da minha vida tinha focado em como sobreviver. Eu me sentia sozinho, eu estava com medo, mas naquele dia, enquanto eu estava voltando ao meu passado, eu percebi a diferença que tinha feito em minha vida. 10 anos atrás eu tive um sonho que até então parecia que nunca seria realidade hoje. No entanto, passei a acreditar que todos os meus fracassos e toda a minha frustração, na realidade, era apenas base para tudo que eu criei e o novo nível de trabalho que eu agora desfruto. É o momento de um novo despertar. A maioria de nós aceita uma vida que está abaixo do que somos capazes de alcançar. É absurdo e, por algum motivo que não sabemos, não desfrutamos de nossa vida como merecemos. Há 30 anos atrás, isso para mim era um absurdo. Dentro de mim, eu pensava que era impossível conseguir algo bom, porque eu nunca o havia conseguido. Sempre tinha falhado. Me sentia completamente frustrado, isolado, com raiva e excesso de peso, 17 quilos. Morava em um apartamento de 40 metros quadrados, mas havia algo que me fez sofrer o suficiente para ter o desejo de mudar. Na realidade, para ser feliz em nossa vida, devemos ter duas coisas. Primeiro, ter a impressão de crescer e melhorar. Se você não tiver a impressão de fazer isso, o dinheiro que você acumula não tem importância. As pessoas que te amam não têm importância. Seu conhecimento não é importante. Não importa seu número de títulos. Tudo que você tenha feito na vida não conta. Pense em John Belushi ou Elvis Presley. Pense em todas as pessoas que atingiu todos os seus objetivos em vida e que continua a se perguntar: isso é tudo o que existe? O segredo da vida é continuar tendo a realização pessoal. A única maneira de ser competitivo nos negócios, a única maneira de se sentir realizado e melhorar constantemente sua própria vida, de forma contínua e mensurável. Se você tem a sensação de que você está se realizando e está ajudando os outros a se realizar, então você vai se sentir incrivelmente feliz. Eu acho que a maioria das pessoas não se sentem totalmente realizadas. Percebi que muitos adaptam seus sonhos e sua vida cotidiana, redimensionando suas ambições. Quando a maioria das pessoas pretendem seguir um objetivo ou um sonho, e eles não resolvem rapidamente, começam a acreditar que não precisam pensar tão grande, que não precisam sonhar tão grande, que tudo é sua culpa e não são realmente capazes. Estas pessoas dizem a si mesmos porque querem evitar decepções. Não queremos nos sentir desapontados ou frustrados. Se você não desenvolver a consciência madura do seu potencial, você nunca será capaz de realizar o que você realmente quer. Você não alcançará 1% do que sonha. Você não vai perseverar porque você vai ter medo de não conseguir. Eu sempre compreendi a importância da confiança. Teve momentos em que eu entrava em um ambiente e a atenção das pessoas se voltavam para mim. Isso acontecia não porque eu era arrogante ou orgulhoso, e sim porque eu era uma pessoa com confiança. Lembre-se de que uma pessoa confiante sempre influencia os outros e não é influenciado. Eu não nasci com a confiança, mas com o tempo eu aprendi a consegui-la. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para se tornar confiante. Eu era pobre. A única coisa que eu tinha que fazer era mudar minha mentalidade e começar a fazer coisas para poder me superar. Nada vai chegar até você magicamente. Tudo requer um grande esforço e perseverança para alcançar a abundância. Todo o meu corpo e minha mente devem ser sincronizados para funcionar diariamente até que eu consiga tudo o que eu sempre quis. Agora imagine o que você pode alcançar se realmente se concentrar por um ano.
Passei a ganhar de 38 mil a 1 milhão em apenas um ano. As pessoas de sucesso não deixam suas falhas os vencer. Deve dominar o dinheiro para que não seja um problema em sua vida. Você pode fazer, dar e compartilhar tudo o que você quer e não sofrer por isso. Eu não digo para as pessoas acreditar espiritualmente, mas eu acredito que, em última análise, o que você acredita deve te ajudar e te levar a crescer. Se você compartilha o que tem, se sente 10 vezes mais vivo. Eu acho que se alguém deseja comemorar e dar, isso é um estado espiritual que você deve aprender a dominar. É claro que os negócios importam, mas há outras áreas da vida que importam mais. É importante saber onde gastamos nosso tempo, porque as pessoas que vivem sem priorizar seu tempo não estão em forma e não são saudáveis. Também não estão em um relacionamento que os fazem se sentir bem. Eu não sou um tolo, eu não sou negativo. Eu sei a verdade, a pessoa que não prioriza seu tempo não tem sucesso e não ganha o que quer. Nós devemos nos atentar à arte da conformidade. Se você quiser uma vida extraordinária, que você não pode alcançar, você tem que cumprir essa arte. Mas é uma arte, não uma ciência. Uma ciência para ganhar dinheiro. Você pode ter qualquer idade, qualquer cor, qualquer gênero. Se você fizer isso, você terá abundância e também muito dinheiro. Depois disso, você sempre terá tudo o que quiser. Todo mundo é bioquimicamente diferente, mas você e eu sabemos que existem leis, regras fundamentais, uma ciência do corpo. Se você violar essa ciência, você terá doenças e pouca energia. Mas se você a compreender, terá uma grande quantidade de energia. A maioria das pessoas acreditam que, se conseguirem algo, é porque eles estão se moldando em outra pessoa. Isso até pode funcionar para conseguir algo, mas não para preenchê-lo completamente. Quantas pessoas você conhece que conseguiu o que queria e pensou que não estava satisfeito? É isso que eu sempre digo às pessoas: o sucesso não é um complemento, é uma falha. Mas falhar não é algo necessariamente ruim. Se você falhar, você é um vencedor. Então você não falhou porque no processo de falhar aprendeu alguma coisa. Mas se você tiver sucesso e não estiver feliz, aí sim você tem um problema. A maior habilidade é ter uma vida extraordinária. Isso é uma arte, não uma ciência. Eu acho que fazer dinheiro é uma ciência. Não importa quem é você. Se fizer certas coisas mais do que qualquer outra, você só terá estresse financeiro. Mas há uma ciência chamada de ciência do corpo, que te ajuda a se sentir diferente. Você tem que parar de se concentrar apenas em números, porque se fizer isso, não vai conseguir se trabalhar. Na ciência do seu corpo, você terá toneladas de energia. Se você romper com essa energia, você vai pagar o preço. Mas a realização também é uma arte. Se realizar é algo diferente que ninguém vai te ensinar. Encontrar sucesso sem satisfação é um fracasso total. Já recebi ligações telefônicas de milionários, políticos, pessoas de negócios e até de ganhadores do Oscar, que estão deprimidos porque eles não sabem o que fazer. Porque eles conseguiram suas conquistas, mas não sabem que significado tinha essa conquista ou suas próprias vidas. É o que eu digo, não importa o que aconteça na vida. Você deve encontrar um bom estado e viver nele para ser completamente feliz e agradecido. Você pode ser generoso, ser curioso, ser divertido. Não se limite a apenas um estado. Mas esses estados são diferentes de sofrer. A maioria sofre. E o sofrimento que eu tenho visto em minhas viagens são de pessoas que conheci. Pessoas como presidentes de grandes empresas ou indivíduos que tenham estado na cadeia. Eu acredito que essas pessoas são obcecadas com algo que tem a ver com eles mesmos. Você só pode sofrer se você se concentrar apenas em si mesmo. Eu tenho um simples objetivo, que é ajudar as pessoas a tomarem uma boa decisão. Não sabemos o que vai acontecer. Você pode se divorciar, mesmo que você não acredite. Alguém da sua família pode ter câncer, pode pegar fogo na sua casa, ou passar um tornado sob ela, ou qualquer outra coisa ruim no mesmo dia. Não podemos controlar essas coisas. Eu não gostaria que acontecesse com você o que não gostaria que acontecesse com alguém que amo. Mas essas coisas acontecem. Pense positivo. Mas se algo ruim acontecer em algum momento da sua vida, tome a decisão de estar em um estado onde você possa apreciar a beleza do que a vida te traz. Todo mundo sofre às vezes,
Mas nós sofremos quando não pensamos sobre o que somos, sobre o que estamos fazendo, ou o que deveríamos estar fazendo ou não, ou o que as pessoas vão pensar ou dizer sobre nós. Mas não podemos controlar isso. Não devemos nos importar tanto com o que as pessoas acham, elas sempre darão suas opiniões. Até porque as pessoas são em geral injustas quando dão sua opinião. Quando forem te avaliar, dificilmente vão te fazer avaliações doces de ouvir, mesmo que você tenha feito um ótimo trabalho. Você nunca sabe quando algo ruim vai acontecer, então aproveite pelo menos a experiência e faça disso um momento de aprendizado. A primeira e mais difícil das coisas a serem feitas é aprender a tomar a decisão. Para viver em um bom estado consciente, devemos aprender a identificar o sofrimento no momento que ele chega e também a como lidar com isso. Mas lembre-se que isso não significa que você não deve sentir raiva, dor ou qualquer coisa do tipo. O sofrimento sempre virá. A mente humana sempre procura o que está errado. Quando entrevistei Warren Buffett para seu investimento mais importante, ele estava preocupado com todas as empresas que possuía. Quando ele perguntou por que eu geralmente não me preocupava, eu disse que tudo o que fiz em minha vida foi me desenvolver. Esse é o investimento mais importante. Essa habilidade e como persuadir, como falar com poder, como influenciar. Minhas ideias teriam morrido em meus lábios. Não poderia ter influenciado, mas aprendi isso em um pequeno curso, que é a coisa mais vital que fazemos. Há algo em nosso interior que quer melhorar as coisas, melhorar como pessoa, ser mais, fazer mais, criar mais, dar mais. Mas como você sabe, isso geralmente não funciona para nós porque queremos o que achamos que nos fará feliz. Não devemos apenas crescer, mas também devemos contribuir. Assim como quando você deseja um belo corpo, mas não quer se exercitar para obter. Temos que entender que o processo é igual à felicidade. Se você sabe que o que você quer e que seu progresso seja constante, então você vai chegar onde realmente quer estar, onde sua paixão vai te dar o que você quer. Apenas lembre-se de ter uma visão convincente. O que você realmente quer? O que te anima? Você precisa ser específico. E o mais importante, para fluir sua energia, você precisa de fortes razões para continuar avançando em uma situação difícil. Você precisa de um propósito que te impulsiona. Você precisa de um plano de ação. Mapear uma lista de ações para ajudá-lo a preencher a lacuna de onde você é e onde você quer estar. Você precisa obter pelo menos 20% de seu progresso e finalmente dar um passo à frente. O que você vai se tornar? O que você vai fazer? O que você vai experimentar? O que você quer contribuir para dar e dominar? Qual será seu caminho? São as respostas disso que definirá seu sucesso. Não basta apenas assistir este vídeo. Você tem que fazer algo a respeito do que quer. Busque algo que lhe dê um impulso inicial. Você tem que crescer ou morrer por dentro. Você tem que compartilhar ou você não vai encontrar nenhum sentido. A vida nem sempre é feliz, mas pode ser significativa. E se assim for, a vida será satisfatória de se viver. Todos nós tomamos decisões a cada momento na vida. E para você que ouve e observa, há duas decisões que deve tomar agora. O problema é que pegamos essas decisões de forma inconsciente. A primeira é no que você se concentra, porque você sente e se conecta com tudo aquilo que concentra. Mesmo que não seja verdade, se você acredita que estamos no fim do mundo e se concentra nisso para assistir esse tipo de notícia, cada vez mais você vai crer nisso e talvez o mundo realmente acabe para você. Você deve assumir o controle de sua concentração, do seu foco. A maioria das pessoas são apenas os clientes e espectadores de sua vida com poucas considerações. Estão presas a dezenas de padrões de foco, mas não focam no essencial. Não se concentrar naquilo que te afeta é fazer disso um hábito. Eu quero que você que está assistindo este vídeo se pergunte: em qual desses dois padrões eu foco mais? Eu foco no que eu tenho ou no que me falta? Eu chamo isso de malícia de vencedores. Fiz palestras de 10, 20, 30 mil pessoas e eu faço essa pergunta a todos. Há um público que vem me ver, pessoas comprometidas com o desejo de crescer, mas não são felizes porque se concentram naquilo que lhes faltam. Se você constantemente se concentrar no que te falta,
você não será capaz de se manter feliz. E quando você não está feliz, a energia que o ajudaria a ir está esgotada para o próximo nível. Então, se você se concentrar no que você tem, você ficará mais satisfeito, você terá mais energia e você seguirá em frente. Mas a maioria dos realizadores interpretam de forma errada o que é bom. Aqui está outro padrão. Se concentrar naquilo que você não pode controlar. No meio das dificuldades, é mais fácil se concentrar no que você não pode ter controle. E isso te leva a pensar que está condicionado a não fazer nada sobre sua situação. Mas isso é uma mentira. Já falei que não podemos controlar o exterior, mas você pode controlar seu interior e assim influenciar o mundo exterior. Coisas acontecem, mas quando sua mente fica presa nesse hábito, você terá grandes problemas. Você já fez algo que antes parecia difícil ou impossível e agora faz parte da sua vida? Se sim, você criou isso a partir de 3 maneiras. Número 1, você decidiu que havia algo que você queria e desejou tanto que você ficou obcecado com isso. Pode ser um negócio, um automóvel, um relacionamento, uma transformação em seu corpo. Se houver algo que você imaginou e agora é real, é porque você não apenas imaginou. Você colocou tanta emoção que isso se transformou parte de sua vida. Uma vez foi um objetivo e agora está em sua vida. Uma vez pode ter sido só uma visão. Poderia parecer impossível em algum momento. Mas o segredo é começar com uma visão concreta do que você quer e focar nele continuamente. Aonde quer que o foco vá, a energia flui. As pessoas que alcançam o que desejam imaginam algo claramente. E então você começa a pensar em todas as razões do porquê deseja aquilo. Obter isso é uma ideia que deixa as pessoas animadas. Você deve dizer que quer aquilo e que em breve vai conquistar o que sonha. Quando você se concentra em algo continuamente, algo mágico acontece. Você tem novas perspectivas, ouve conversas e busca aprender com o ouvir. Você percebe algo que não teria notado. Se isso é poderoso, então por que não aproveitar esse poder para vencer na vida? A maioria das pessoas não conhece qual é o seu real potencial, independentemente do que você diz a elas. E isso afeta o tipo de ação que eles tomam, e também afeta seus resultados. Ironicamente, esse resultado reforça sua crença e sua crença afeta toda a sua vida. Mas o que acontecerá se você achar que há muito pouco potencial contra a ação? Você vai usar só um pouco do seu potencial e tomando poucas ações, você obterá resultados ruins. E quando você tem poucos resultados, é difícil acreditar. Essas pessoas começam a crer que tudo é uma perda de tempo, que mesmo se tentar não vai funcionar. Depois vai passar a usar ainda menos seu potencial, diminuindo cada vez mais sua ação e tendo cada vez mais piores resultados. Por fim, sua fé será mais e mais fraca. Mas se você colocar seu potencial em seus sonhos e o cultivar com sentimento, esteja certo que você vai alcançar o que sonha. Quando seguir esses passos, estará absolutamente certo que acontecerá tudo como pensou. Tenha fé que você vai encontrar seu caminho. Quando sentimos que estamos na direção certa, não podemos ignorar. Tem coisas que nascemos para viver. Escolha os bons caminhos que a vida lhe oferece. Podemos viver e alcançar o sucesso de diferentes maneiras e por diferentes razões. Mas em essência, todos podemos ter sucesso se estivermos em um estado de certeza. Mas não se limite a um caminho só. Se uma direção não funcionar, encontre outra maneira. Você vai notar que você aproveita mais potencial quando tem certeza do seu potencial. Você age, e ao agir, crescemos em algo que temos excelentes resultados. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio. Ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado
Uma aula completa, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender, ganhar dinheiro e viver uma vida de liberdade. Clique no link do primeiro comentário fixado e veja agora mesmo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Preste atenção nesta mensagem. Vou te revelar como forjar o seu próprio destino, superando metas aparentemente inalcançáveis. Sua mente se expandirá e você colherá conquistas surpreendentes. Tudo nasce duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Você possui uma ferramenta poderosa. Libere a sua imaginação. Hoje, inaugurará a criação da sua própria realidade com o poder da sua imaginação. O que a sua mente pode conceber e crer pode ser alcançado no mundo físico. É fundamental que tenha total clareza em sua mente. Entenda que existe um poder criativo, autêntico e genuíno que flui para a sua consciência. Não está estabelecido de antemão. Só você pode dar forma. Você pode visualizar com precisão o que deseja, independentemente de ter os recursos necessários, o dinheiro ou a ajuda de outros. Você tem a habilidade divina de construir a imagem exata que a sua consciência deseja. Nos vemos fazendo isso, sendo ou tendo algo na tela da nossa mente, e depois o realizamos no plano físico. É essencial que compreenda. Se deseja ser próspero, não é suficiente ter um desejo vago de prosperidade, precisa ser específico. Imagine, por exemplo, que está enviando uma mensagem a um amigo. Você não escolheria palavras ao acaso do dicionário. Você escreveria uma frase coerente com termos que expressam exatamente a mensagem que deseja que ele receba, da mesma forma que deseja que perceba. Especifique cada detalhe. Depois encha a sua mente com a imagem do que deseja. Você deve visualizá-lo em sua mente consciente. Não poderá enriquecer-se ou iniciar o poder criativo enviando desejos sem um caminho definido. Observe claramente o que deseja e dê forma. Crie uma imagem mental vívida e precisa disso, exatamente como deseja. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Quando isso se materializar, imerse-se emocionalmente no que deseja para preencher a sua consciência. Na sua vida, acontecerão eventos que estarão em sintonia com essa linda imagem. Embora algumas pessoas possam oferecer sugestões negativas e meios de difundir notícias que contradizem a sua visão, rejeite essas influências. Lembre-se de que na mente consciente, possuímos o poder de aceitar ou rejeitar o que recebemos. Rejeite qualquer coisa que não esteja alinhada com os seus desejos. Você tem a capacidade de alcançar o que quiser. Esse poder é a maravilhosa característica de seres humanos criativos. Dedique o seu tempo livre a contemplar a imagem dos seus verdadeiros desejos. Mantenha a sua consciência centrada nessa imagem mental. Depois, adote uma mentalidade de propriedade para cada elemento dessa imagem. Assuma o controle em sua mente com plena certeza. O que você vê é o que a sua mente tem olhado para o futuro e é verdadeiro para você. Visualize com coragem e crie na sua mente imagens do que realmente deseja. Seja um futuro brilhante que está além da sua situação atual ou imagens que você ousa conceber. Lembre-se desse princípio essencial. A gratidão é a manifestação da fé em ação. Assuma o controle disso em sua mente. Agradeça por tudo o que já está presente na sua vida e pelo que está por vir, como se fosse sua realidade. Comece o processo de gratidão com afirmações simples. Expresse a sua felicidade e agradecimento porque o dinheiro flui em quantidades crescentes de diversas fontes de forma contínua. Sinta uma profunda gratidão agora que o seu negócio prospera abundantemente em todas as partes, todos os dias.